Amados irmãos, amadas irmãs, nós vimos em Efésios 4:13 que nós estamos sendo aperfeiçoados pelos homens dons até que todos cheguemos à unidade da fé. E essa unidade da fé é uma unidade espiritual em torno da fé comum. Essa fé comum deve ser algo que expande a cada dia. Isto é, à medida que vamos conhecendo a palavra de Deus, o conteúdo dessa fé comum vai se ampliando e vai nos trazendo para uma unidade espiritual em torno dessa fé comum. Vamos ver alguns versículos que expressam essa fé comum, aplicado agora em nossas vidas. Em Judas 3, diz, amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Aqui, nessa epístola de Judas, nos mostra que ele diz assim, acerca da nossa comum salvação. Isto é, nós temos a mesma salvação, nós experimentamos a mesma salvação. E agora ele diz, ele aconselha aos santos a batalhar diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Essa fé é aquilo que nós cremos, essa verdade do Evangelho, a verdade da palavra de Deus. E nós precisamos batalhar pela fé. E essa fé, que é essa palavra, que é o conteúdo do Evangelho que nós cremos, aqui diz, foi entregue aos santos, foi entregue a nós. Nós não somente experimentamos uma comum salvação, nós recebemos a mesma palavra, o mesmo Evangelho. Esse Evangelho foi entregue a nós. Por isso que Paulo ali, Efésios 4:13, fala da unidade da fé. Porque a fé é o conteúdo, aquilo que que foi entregue a nós, entregue aos santos. É a palavra que traz a salvação comum a todos nós. Não é verdade, amado irmão, amada irmã? Não experimentamos a mesma salvação, o mesmo Senhor, não aplicamos o mesmo sangue, não amamos a mesma palavra de Deus? Paulo, em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7, diz, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Paulo guardou a fé, guardou a palavra. Ele realmente lutou, ele labutou, para que todos nós também pudéssemos chegar a essa unidade da fé, uma unidade espiritual em torno dessa fé comum que foi entregue aos santos. O que não deve acontecer é que a gente se desvie disso. 1 Timóteo 6, versículos 20 a 21, nos diz o seguinte: e tu, ó Timóteo, guarda o que te foi confiado, evitando os falatórios inúteis e profanos e as contradições do saber, como falsamente lhe chamam, pois alguns, professando, se desviaram da fé. A graça seja convosco.
Paulo fala para Timóteo: guarda o que te foi confiado. Essa fé comum, ele deveria evitar os falatórios inúteis e profanos e as contradições do saber, como falsamente eles chamam, pois alguns professando se desviaram da fé. O Senhor nos confiou a palavra de Deus, não vamos atrás de outras coisas, porque se nós nos desviarmos da fé, nós perderemos essa unidade da fé. Não é verdade? Então, olha só, esses homens dous nos aperfeiçoam para que todos nós possamos desempenhar o nosso serviço, o nosso ministério. Para quê? Para que cheguemos à unidade da fé. Essa fé comum nos traz essa unidade espiritual. Vamos dar atenção a isso. Amados irmãos, amadas irmãs, isso é algo tão importante, não é? Guardar, batalhar pela fé comum que foi entregue a nós. Esse é o desejo do coração de Deus. Não vamos atrás de ideologias, de outras coisas que estão fora da palavra. Vamos nos ater a palavra de Deus. Louvado seja o Senhor.